Bitcoin hoje passa o final de semana com muita tensão e essa tensão vai passar para a semana que vem amanhã, porque nós vamos ter a abertura dos mercados e, cara, o que vai acontecer? A gente vai perder os 20 mil ou não vamos? Vamos se segurar, vamos entender tudo agora, o que pode acontecer e o que a gente pode esperar numa semana turbulenta, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje nós estamos tendo o Bitcoin caindo 0,17%, mas a gente já conversou a essencialidade, ó, a palavra nova inventando aqui, do final de semana para não ter volume nenhum no mercado. O mercado, depois de um movimento grande na sexta-feira, sábado e domingo, geralmente, você vai ter uma indefinição, ainda mais dependendo tanto do cenário macro como nós estamos dependendo agora, tá? E o que a gente precisa prestar bastante atenção nesse cenário agora é que, se a gente for analisar bem minuciosamente tudo o que aconteceu nas últimas semanas, a gente teve a formação de um topo, tá? Se você acha que é chato isso aqui, é muito importante a gente entender o que aconteceu para a gente prestar atenção no que pode rolar. Então a gente perdeu, não conseguimos passar os 24.300, tá? Então olha só quantas tentativas o mercado fez e não conseguiu. Da mesma forma que a gente rompeu de uma vez aqui os 22 mil dólares, 21.600, que a gente tentou usar como uma armadilha aqui, mas o mercado não deixou barato, a gente caiu também a partir desse momento que a gente não está conseguindo romper resistência. A gente falhou em romper aqui, falhamos em romper aqui e agora, né? A gente já tá brigando no próximo suporte de 20 mil dólares, tá exatamente aqui e o mercado só tá esperando uma definição do mercado tradicional para ver como que vai ser isso, lembrando que o S&P 500 parou nos 4 mil pontos, olha só exatamente no suporte que nós temos no mercado tradicional, tá? Então você vai perceber que o S&P 500 caiu no suporte que pode ainda ter esperanças, tá? Não desista do mercado subir. Claro que a gente tem que estar preparado para tudo, não é questão de fé ou não, mas a gente sabe dos riscos que o mercado cripto envolve, tá? E no meio disso tudo, você vai ver o S&P 500 parando num suporte importante aqui dos 4 mil pontos. E o que a gente pode esperar se esse cenário se agravar, né? Se a gente perder, a gente já vai buscar os próximos níveis de Fibonacci, consequentemente, os próximos pontos de suporte que nós teremos, 3.900, depois 3.880, isso aí para o S&P 500. Lembrando que tudo vai depender, tá, da abertura amanhã, tá? Então a gente vai ter abertura S&P 500 amanhã, o mercado tradicional vai abrir e como o mercado tradicional levou a gente aos 20 mil dólares, a gente precisa ter uma direção a partir dos dados macro, tá? Com isso, a gente tem a gente tem uma interpretação interessante aqui. Primeiro de tudo, se você for reparar, eu peguei esse gráfico aqui para você ter uma noção da comparação 2015, 2016, 2022. O que significa isso? Significa que vai subir porque lá, não sei quantos anos atrás, o negócio aconteceu e vai acontecer agora? Não. Não quero que você preste atenção nisso, eu quero que você preste atenção na formação desse fundo que foi formado lá em 2015, 2016 e como que está sendo agora, tá? Então, você olhando para isso aqui, você pode ter uma visão diferente de que a gente pode estar tratando não de uma queda infinita, de simplesmente uma lateralidade, a construção de um retângulo, tá? Ou seja, um processo de acumulação. Então você que estava achando também que o mercado ia formar um fundo aqui, ia começar uma tendência de alta e começar a subir igual um louco, bom, isso a gente não teve sucesso. Agora, não é porque não conseguimos que o mercado está caindo dessa forma que a gente vai pegar e vai fazer isso aqui em direção a 15, 14 mil que tem muita gente esperando. Não necessariamente. Temos suportes, tudo pode acontecer. Entendo que o mercado ele tá em um caos, o mundo tá respirando essa recessão, mas não necessariamente isso vai acontecer agora, tá? Então o mercado adora pregar peça, ainda mais você, e cuidado com o que você tá achando com o mercado. A gente sempre tem que estar preparado para tudo, independente da nossa intuição ou não, tá? Então, olha só. Com isso aqui, a gente já tá testando os 20 mil dólares. Perdendo os 20 mil, a gente já vai encarar esse outro fundo aqui dos 19 mil dólares. Então a gente está caindo de mil em mil se você não está percebendo. 24, 23, 22, 21, 20 e agora a gente está nessa indefinição que a gente vai ter uma direção com certeza melhor a partir de amanhã, tá? Então esse sábado e esse domingo no 0% ali, isso é normal, não precisa esquentar a cabeça. Agora, atenção, se joga para amanhã na abertura dos mercados e pode até ter um avançozinho nessa noite, tá? No fechamento do semanal, já para abertura do semanal na segunda-feira, tá? Agora, gráfico semanal a gente não pode negligenciar de forma alguma. O que aconteceu aqui foi muito interessante pra gente. A gente estava tendo a construção de alguns candles verdes meio intercalados com vermelhos, mas nada, né, como a gente tinha visto lá atrás, como isso aqui, tá? Essa força bruta compradora aparecendo, não estamos tendo isso, a gente não teve isso acontecendo. Então o mercado ainda estava receoso.
E as pessoas que ainda estavam receosas agora se converteram para o caos total, achando que vai cair tudo de uma vez, por causa desses 2 candles semanais. Então, isso aqui pode ser o mercado pode estar reforçando para a gente vai construir um mercado lateral nos próximos dias, quem sabe, mas a atenção, realmente a expectativa que muitos ficam é se a gente vai perder esse fundo aqui que a gente marcou nos 17 e 18 mil dólares, tá? E eu só mostro uma coisa para vocês dentro desse cenário aqui. A gente tem exatamente os 19 mil dólares de suporte aqui embaixo, mas abaixo disso nós temos, olha só, exatamente duas sombras aqui. Nós temos sombrinhas aqui, pequenas sombras, que indicam o quê? Pendências gráficas, tá? O mercado vai descer ali para pegar essa galera? Não necessariamente, mas é interessante você perceber como o mercado respeitou essa zona dos 19 mil dólares e não necessariamente a gente vai visitar lá e perder, tá? Então a gente pode muito bem batendo aqui nos 19, fazer um rompimento breve dos 20 mil, bater os 19 e começar a dar um repique, bater, quem sabe, 22 mil dólares para cair de novo. O mercado trabalha em ondas, então se você tá achando que o mercado pode trabalhar assim, pode, dependendo do cenário macro, mas em um cenário ideal a gente pode esperar uma construção de ondas. E o que mais me reforça aqui, apesar do caos estar instaurado no mercado, é que a gente já veio de uma queda muito forte, tá? Eu quero que você interprete isso comigo. A gente saiu aqui dos 48 mil, a gente já partiu direto para os 18 mil sem nenhum respiro, tá? A gente tá vendo queda, um respirinho minúsculo, mais queda, isso tudo saindo dos 48, indo para os 18, tá? Isso é uma perda. É uma perda gigante de capital do mercado de uma vez só, de uma forma sem respiros. Então, esse processo que você presenciou aqui, que você está vendo comigo, isso aqui se chama um processo de capitulação. Isso aqui é um processo de uma perda massiva de grana do mercado levada pelo desespero. E se você está esperando que a gente pode ter isso novamente, eu quero que você entenda um pouco sobre as forças do mercado. A gente vai levar isso aqui para o índice de força relativa para a gente sacar. Se ele quiser aparecer aqui para mim, a gente vai sacar um pouco das forças, o que está rolando entre força compradora e força vendedora. Eu quero lembrar para vocês que no gráfico diário a gente já está batendo na região de sobrevenda novamente. Lembrando que lá atrás, na formação do fundo extremo do Bitcoin, nós viemos para a região de sobrevenda, precisamente os 20 pontos. Isso no gráfico diário. Meu amigo, é muita coisa. Se você pular para o gráfico semanal, a situação ficou um pouco mais caótica, tá? A gente já tá beirando lá também. Lembrando que toda essa alta que a gente teve nesses últimos dias, semanas, não foi suficiente para levantar tanto o índice de força relativa no gráfico semanal. Então a gente teve uma queda, formamos um fundo aqui no índice de força relativa no gráfico semanal e mesmo assim, cara, a gente também tá beirando a região de sobrevenda. Então, por mais que muitos esperem uma queda grotesca daqui pra frente, um caos generalizado, calma, tá? Vamos entender que isso tá na jogada. Com certeza a gente não pode desconsiderar nada, visto que a gente perdeu os 22 mil dólares que era importante para a construção da tendência de alta. Agora, o negócio não segurou, a gente tem que refazer nossa análise, entender o que tá acontecendo e ver quais são os riscos desse momento. E pelo que eu tô vendo, cara, você pode esperar pelo menos alguma defesa do mercado. A gente só vai ter uma queda gigantesca se realmente o mercado demonstrar um desespero máximo. Isso inclui o Federal Reserve botando mais caos no mercado, realmente os investidores desesperados, visto que a gente já caiu tanto e já tivemos um processo de capitulação acontecendo. Tá? Agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é o seu like. Eu preciso do seu like nesse vídeo, que é muito importante. A sua inscrição eu nem falo. Se você está gostando do conteúdo aqui, você não se inscreveu ainda, você está dando muito mole, tá? É muita informação valiosa que eu passo para você aqui. Então olha só, o que nós temos aqui? Isso aqui é um indicador, é um compilado de indicadores aqui, mas com Price Action a gente tem alguns canais de baixa aqui construídos nos ciclos do mercado, 2015, 2019 e 2022. Quando isso acontece, a gente tem algumas resistências e suportes sendo respeitados. Então a gente tem suportes aqui, como AC, AC, AC. Isso que só mostra que, historicamente, o Bitcoin nunca perdeu a construção desses suportes que a gente tem aqui na base desse canal, tá? Então a gente não perdeu historicamente isso de forma alguma, e nesse indicador aqui, mais parecido com o MACD, com algumas alterações, a gente tem simplesmente alguns níveis indicando que, pelo menos, isso realmente não chegou a acontecer no mercado, a gente não perdeu suporte, a situação não ficou caótica, mas confirmações, revisitas nos suportes, isso existe demais, tá? Então não ache que o que está acontecendo agora é uma parada normal, que é o caos generalizado. Cuidado com esse modo de operar notícia, tá? Então olha só, com isso tudo acontecendo, você pode até perceber que quando isso acontece, esses padrões, o mercado tende a dar uma porradinha para cima e começa a reverter o cenário. Esse gráfico reforça muito mais isso, tá? A gente tem aqui uma força do mercado
do S&P 500. O S&P 500 são as 500 maiores empresas e receitas do planeta. E olha o que está mostrando pra gente. A gente tem as empresas que estão, entre aspas, tá, com uma tendência de alta acima da média de 50 dias. Tá? Agora, o que isso significa? Significa que quando isso aqui está muito alto, mostra pra gente que o mercado está começando a dar uma aquecida. Tá entrando mais capital, as empresas estão valorizando mais. Até que a gente chega no ponto que a gente pode chamar aqui de sobrecompra, perdão, tá? A gente está sobrecomprado, então o mercado tem força excessiva compradora, essa força compradora tende a virar vendedora e aí a gente pode ter uma recusa aqui. Historicamente, olha o que aconteceu, tá? Quando a gente teve isso acontecendo no S&P 500, a gente deu início a uma nova pernada de alta. Aqui também, nova pernada de alta. E aqui, o que vai acontecer? Nova pernada de alta? Não sabemos, não podemos afirmar nada, a gente está vivendo uma situação nova, mas, estatisticamente, historicamente, isso aqui mostra a formação de fundo do Bitcoin, confirmação de fundo do Bitcoin, e quem sabe a formação do fundo do Bitcoin nesse exato momento também, tá? Então a gente pode estar vendo realmente uma situação que, cara, queda vai existir no mercado. Se você está achando que é totalmente anormal o que aconteceu, não, é muito normal. E eu quero trazer de novo a informação que o S&P 500 teve uma queda muito forte, tá? Esse candle vermelho aqui representa um caos total no mercado tradicional. Enquanto isso, se você for olhar o que aconteceu na sexta-feira com o Bitcoin, olha o candle pequeno, a gente já viu coisa muito pior, né? Então, olha só, o que o S&P 500 caiu na sexta-feira, devido ao caos do Federal Reserve, Banco Central Americano, o Jerome Powell colocando terror no mercado, cara, a queda não foi proporcional, tá? A queda do S&P 500 de quase 4%, isso tende a levar no mercado cripto uma saída de capital absurda. Não foi isso que aconteceu. Muito menos as altcoins, que a dominância segue se mantendo aqui. Eu até acreditei que a dominância fosse subir e nada, tá? A dominância do Bitcoin segue a mesma. Ou seja, o pessoal não teve uma saída excessiva das altcoins e ela se mantém ainda em um preço lateral, conforme a gente viu nas últimas semanas. Tem nada de diferente acontecendo, tá? Então, o que a gente pode esperar para essa semana? Uma semana de tensão. A gente tá no final de semana que a gente fechou a sexta-feira de uma forma horrível, cara, totalmente caótica. Então todo mundo fica, ó, trancadinho esperando o que vai acontecer. Paramos os 20 mil, vamos perder ou não, você tem que me acompanhar. Mas o panorama geral eu te entreguei aqui, então você agora se inscreve nesse canal que é muito importante, já falei de novo, e deixar o seu like se você quiser mais informação, que não é mal, tá? @DouGTadeu no Instagram, tô lá sempre te dando informação extra muito valiosa pra você ter uma excelente semana. No mais, é nóis e boa noite.